Pessoal, boa noite. Essa é a Carla, minha amiga psicóloga. Ela tem mestrado em psicologia clínica, né, Carla? Com ênfase em processo psicossocial, pela UFJF. Ok? E agora a área dela, que ela vem se dedicando ao estudo, trabalhos, né? É luto, morte e suicídio. Isso mesmo. Então, assim, eu pensei em algumas perguntas aqui para a gente começar a conversar um pouquinho, e essa live normalmente tem o objetivo de estimular um pouco a curiosidade dos alunos frente ao tema de uma forma mais genérica, né? Porque aí no dia da aula você vai trazer para eles algumas questões mais específicas. Isso. Tá? Então, Carla, em relação a luto, né? Assim, a gente perde pessoas, a gente perde coisas, a gente perde fases da vida, né? Numa existência, a gente vai ganhando coisas e perdendo coisas. Em relação a luto por perda de pessoas, na sua opinião, né? Estudando aí, você percebe que o luto ele vai se diferenciar de acordo com quem morreu, o grau de, talvez, proximidade, apego, como é que funciona isso em relação à perda de pessoas? Exato. O Colin Moore Parkes, que é o maior autor da atualidade, né, um nonagenário, ainda está vivo, né, o Parkes, ainda está ativo, inclusive, escrevendo, dando palestra. Ele vai falar para nós que a questão do luto o luto é o preço do amor. Então, na verdade, quanto mais eu amo, quanto mais eu me invisto afeto numa relação, mais eu vou sofrer quando essa pessoa partir, quando ela sair da minha vida de qualquer maneira que seja. Então, quando você pergunta se existe diferenciação, vou fazer um pouco dessa diferenciação na aula, né? Então, vou dar um spoiler para eles aqui. Lá eu vou definir, vou dar nome para isso melhor, né? Mas eu gostaria de dizer que existe uma diferença, sim, mas não que está muito mais voltada com essa questão do afeto, de quem é essa pessoa. Às vezes, o filho perde uma mãe e ele não sofre tanto quanto uma sobrinha perdendo um tio, por exemplo, porque aquela mãe não foi tão afetuosa, não foi uma mãe presente, não foi uma mãe próxima, e aquele tio, por exemplo, ele tinha o papel de pai, ele tinha a figura paterna ali representada, e aí, quando ela perde tudo, né? Então, assim, tem muito mais a ver com a vinculação e com o afeto do que com qualquer outra coisa, né? E aí, eu acho que é uma coisa até para a gente pensar, né? Nas perdas que tivemos, porque, na verdade, como você começou a falar aí, somos todos enlutados, né? Em algum momento da vida, se não fomos, seremos, né? Ou pela partida de pessoas ou de situações, ou como você bem lembrou, de fases da nossa vida, ou algumas pessoas porque perderam a saúde. Então, assim, somos todos enlutados, né? E aí a gente pode remeter para a nossa vida e pensar como é que é isso para nós, assim, das perdas que nós já tivemos, se a gente lidou da mesma maneira ou não com elas. A gente vai observar que tem uma diferença relacionada, então, com a história do afeto, mas também tem uma diferença relacionada com o fato de você já ter experimentado aquilo ali uma vez e talvez ter aprendido alguma coisa com aquela situação, e quando você passa novamente, alguma coisa ali ficou. É lógico, gente, que são perdas diferentes, e é lógico que vão ser momentos diferentes, mas, assim, existe uma questão interna também que fica, né? Que você começa a aprender com aquela situação, né? Eu gosto de lembrar de uma ex-aluna minha que, num período de 1 ano, ela estava no início da graduação, ela perdeu o pai e a mãe. Acho que a mãe morreu dormindo e o pai teve um infarto, chegou aí no hospital, o médico falou que era gases, mandou ele para casa, deu uma medicação e ele morreu em casa sozinho. E, assim, quanto que aquelas duas situações abalaram ela, mas de maneira diferente. Quando ela acorda de manhã e descobre que a mãe não acordou, aquilo para ela foi o fim do mundo, assim. E aí, naquele 1 ano ali, o quanto que essa menina, que era uma menina na ocasião, acho que ela ainda tinha 19,
para 20 anos, o quanto que ela aprendeu com aquela situação toda da morte da mãe, e quando o pai morreu, ela sofreu, foi péssimo, tarará, mas ela já estava ali, calejada da situação. Uhum, uhum. Até porque, você falando isso, me vem um pouco a ideia, né, que é uma sensação, né, que eu acredito que todo mundo já tem experimentado, que é um medo exatamente, às vezes, a pessoa já tem até uma idade adulta, 30, 40 anos, e não perdeu ninguém significativo, tá? Mas a morte está aí para todo mundo, né? Então, pelo que você está falando, eu fico imaginando muitas vezes que exatamente pelo fato das pessoas significativas estarem vivas, né, próximas, a gente pode criar um medo que pode aumentar, né, uma fantasia, uma expectativa que fica meio que orbitando igual um fantasma assim na cabeça, né? E será que isso vai acontecer? Minha mãe já tem tantos anos, ou meu tio tem aquele tanto, e eu não gostaria que acontecesse, e ao mesmo tempo que tem uma evitação, porque talvez a gente passe a olhar com lente de aumento, né? Pelo medo anterior, como você está falando assim, a essa experiência, né? Sim, sim. Na verdade, assim, é inevitável, como você disse, né? Quem está vivo vai morrer. Então, uma hora vai acontecer, né? Mas, assim, existe mesmo, e eu acho que é até importante a gente falar, né? Eu dei uma entrevista essa semana para o curso lá onde eu dava aula lá em Barbacena, eu falei isso para os meninos, eu acho importante a gente falar desse assunto para desmistificar um pouco essa fantasia de que se eu falar de morte, eu estou chamando a morte. Não, a gente precisa falar do assunto, porque é uma realidade tanto quanto a vida, né? Então, pensar que em algum momento alguém vai passar, e a gente vai ficar, ou a gente vai passar e as pessoas vão ficar e precisam lidar com isso, né? Então, essa fantasia que você está dizendo aí, na verdade, é uma fantasia com dado de realidade, porque uma hora aquele familiar vai, porque ninguém é eterno, assim, se vive como se fosse, né? Mas não somos eternos. E essa ausência da experiência, né, enquanto ela não acontece, né, eu acho que cria uma... Olha, das duas, ou a pessoa vive numa ilusão, tá, de que a vida está bem, e até às vezes a pessoa é muito, eu vou usar um termo assim, inconsequente. Exato, entendeu? Faz coisas da ordem do absurdo e acha que nada vai acontecer, é inatingível, ou ela entende que alguma coisa pode acontecer algum dia, como você falou, a coisa mais certa da vida é a morte, né? Quando a gente não sabe, mas vai acontecer para todo mundo, e frente ainda à não experiência dessa perda, porque às vezes a gente não perdeu ainda nem um bichinho, né? Que é tão assim próximo, né? Tão significativo, faz parte do dia a dia, e aí a gente cria sei lá, acho que um temor, alguma coisa que ou se quer evitar, ou se pensa naquilo, mas assim, com uma certa resistência, um medo, algo nesse aspecto. A morte, de fato, não é morte, luto, né? E por falar em luto, me vem a seguinte questão. Você fala que o luto está relacionado ao quantum de amor depositado naquele objeto, naquela pessoa, né? Você considera, Carla, que o luto de fato pode ser superado? Não, a gente não supera o luto. A gente adapta e a gente absorve aquilo ali na vida da gente. A pessoa passa, a dor diminui, o luto nunca vai passar. O que acontece é que a gente acomoda aquilo dentro da gente e a gente consegue viver melhor apesar daquilo ali. Mas existem momentos específicos que a gente chama aí de gatilhos, datas comemorativas, por exemplo, que aquilo ali vem à tona assim absurdamente, né? Uma mãe que perdeu o filho, o aniversário do filho, o Dia das Crianças, o Natal. Então, assim, são datas que vão fazer aquela lembrança muito grande, né, que o outro vai lembrar daquela pessoa e daquela situação, assim, de uma maneira muito viva, uma maneira muito lúcida. Mas, Carla, peraí, mas então não adiantou nada, porque aí o sujeito acha que ele
passou pelo luto todo, que ele está ótimo, que ele voltou para a vida, que a vida está ótima, que a bola para frente, e de repente ele passa por um dia desses, e ele chora, ele senta, ele chora, e ele fica mal, e ele pensa, nossa, voltou tudo lá no início. Não, gente, não é jogo. A gente não está passando por fases de um jogo, onde qualquer coisa que você fizer faz você perder ponto. Não, é uma situação comum de quem é enlutado. Vai passar por todo aquele início de não acreditar, daquela irrealidade, se eu tivesse chegado mais cedo, se eu não tivesse levado para o médico, e não sei o quê, e todo mundo vai lá e abraça, e tem missa de 7º dia, e tem missa de um mês, e junta roupa para doar, e guarda foto, e coloca foto, e faz homenagem na internet, e aí começa a viver a vida, porque o outro morreu, mas você não. Então, você tem compromissos, você tem uma vida para cumprir. E aí você segue vivendo a vida, lembrando que, vez ou outra, vai ter uma situação dessa que vai te lembrar, e pode ser que um desses gatilhos, você entre no buraco fundo, e fique ali uns 3 dias emburacado ali, esperando que as coisas se ajeitem. E está tudo bem. E não quer dizer que porque você chorou 2 dias, que você ficou mal, que você ficou lembrando, que você ficou com raiva de Deus, não quer dizer que você voltou no tempo e que aquele luto não foi bem feito, bem realizado. É só porque tem a história da ida e da volta. Você usou o termo aí, a pessoa fica enlutada. Isso. Né? O que é exatamente? Eu estou pensando aqui, o que é enlutado? Né? Enlutado não é depressivo? Não. Enlutado é triste? Então, depende. Depende do sujeito. Existe, num senso comum, dizer que um enlutado, ele chora, ele deprime, ele não sai da cama, ele não tem vontade de comer, ele não quer sair. Esse é o senso comum dizendo das características. Mas um enlutado vai viver seu luto de acordo com o que fizer sentido para ele. Né? Então, assim, a grande questão... Eu escuto muito no consultório. Carla, eu vou fazer uma viagem, ou eu vou numa festa, mas só tem 1 mês que meu pai morreu. O que as outras pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Porque, assim, se ela está se sentindo à vontade para ir viajar, para ir numa festa, eu lembro muito, muito bem disso, porque aconteceu comigo, né? Um amigo meu muito querido perdeu o pai, e passados, acho que 7 meses, meu pai morreu. E a gente reagiu de maneira diferente. Eu lembro que o pai dele morreu, passou sei lá, pouco mais de 10 dias, sei lá, tinha um churrasco marcado, e a gente foi cancelar o churrasco. Ele falou, não, a gente vai fazer o churrasco. Não, mas seu pai morreu. Mas isso aqui é a coisa que meu pai mais gostava de fazer, a gente vai fazer o churrasco. E aí fomos fazer o churrasco, ele queria o churrasco, foi ele que perdeu o pai, a gente fez o churrasco. Quando meu pai morreu no dia 25 de dezembro, um dia chique para morrer, tá, gente? Chique para lembrar é ótimo. E eu tinha a formatura de uma turma que estava fazendo uma questão, eu ganhei, para vocês terem ideia, eu recebi 3 convites do baile, de pessoas diferentes. E aí a festa era 10 de janeiro, tinha 15 dias. Eu ainda estava, assim, mergulhada na minha dor, sem muita noção do que estava acontecendo, ainda meio entorpecida com aquela situação toda. E aí eu lembro de também não ter tido forças para avisar muito antes para as meninas. Então, eu te avisei quase na véspera. E aí eu lembro de uma menina falar, pô, mas você devia ter me falado antes, eu ia dar o convite para outra pessoa. Eu falei, você me desculpa, mas eu não tenho nenhuma condição de ir num lugar desse. Eu não tenho condição de sair de casa e colocar minha carcaça em qualquer lugar agora. Então, assim, 2 pessoas diferentes, que são de uma mesma realidade, que perderam a mesma pessoa, que amavam a pessoa muito, porque eu conheço, né? Se bobear, até o meu amigo amasse até o pai mais, porque eu tinha vários problemas de relacionamento com o meu, e a gente lidou totalmente diferente. A gente lidou totalmente diferente, porque nós somos pessoas diferentes. E aí você vai dizer que ele não estava sofrendo? Ele estava sofrendo muito. Vai dizer que eu estava sofrendo mais que ele? Não acredito nisso. Então, a grande questão é que a gente vive hoje num senso comum que diz que o enlutado tem que ir para o velório e chorar, se rasgar, pular lá dentro da cova e falar, eu vou também.
E isso foi muito mais uma coisa social, para que o de fora olhe e pense, poxa, está sofrendo. Então, assim, não existe um sintoma específico, assim, que todo enlutado... Eu acho que talvez essa sensação de real mesmo, assim, de não é possível que isso aconteceu. Aquele primeiro momento onde você acha que você está num pesadelo e alguém vai te beliscar e vai te acordar, talvez isso as pessoas tenham de uma maneira geral. E por dizer isso, né, que não existe um padrão de comportamento, e dizer que a maioria dos sintomas são normais, é que a gente tem que se atentar que hoje eles acabaram de colocar no CID, no DSM-5, sei lá como é que chama esse novo, ITR, a um transtorno de luto prolongado. Então, luto assim... prolongado? Luto prolongado, tá? Mas então, isso assim, tem um tempo específico? Assim, então, cronológico? dentro de um período de 1 ano, qualquer um de nós que perdeu uma pessoa significativa pode estar enlutada e ter esses sintomas de falta de vontade, tristeza, choro fácil, uma tristeza além que parece uma depressão leve. Isso tudo pode acontecer em 1 ano. Mas, em geral, depois de 1 ano, a gente sai dessa. E aí volta a ter qualquer sintoma desse relacionado a um cheiro na cozinha de uma comida que fulano gostava, é dia dos pais, aí tem sempre vinculação com algum fato, né? E aí esse luto prolongado seria esse luto que não acaba, mesmo, né? Esse luto é onde o outro fica preso naquela situação, uma situação que paralisa ele para a vida. E aí ele vai precisar de acompanhamento. Inclusive, mas na sua experiência, esse 1 ano ele é um tempo assim padrão, mais ou menos, que você vê em ocasiões de perdas de pessoas queridas? Na verdade, eu vejo as pessoas resolvendo isso antes. É? Algumas pessoas vão arrastando um pouco mais, mas em geral as pessoas querem resolver antes, assim, até com elas, para elas se sentirem melhores, assim. Uma ou outra fica mais agarrada ali e tem mais dificuldade. Às vezes, por exemplo, igual eu já atendi o caso, que a moça cuidava da mãe, eram só as duas, a moça é solteira, os irmãos moram fora. E aí, quando a mãe morre, ela se sente sem função. E aí ela talvez fique muito mais enfiada, embrulhada naquela situação, pela mãe ser ali tudo que fazia sentido para ela. Então, tudo vai ter muito mais a ver com isso, mas, em geral, em 1 ano, as pessoas já estão voltando para viver a vida, fazendo as coisas. Você começou falando que é importante falar da morte, né? Mas, às vezes, por exemplo, eu, na minha vida, aqui na minha experiência, eu falo da morte no meu grupo espírita, porque eu sou espírita, então lá, assim, a gente tem até facilidade para falar da morte, e falo da morte aqui, que é um lugar de estudos, né? Agora, na minha família, não se fala de morte, até porque quando vai falar de morte, você está praguejando, não vai nada acontecer, não. E tem um fato interessante que eu vou te contar. O meu irmão perdeu a esposa, tá? E meu irmão, ele é irmão só por parte de pai. E depois de menos de 1 ano, para falar em 1 ano, ele arrumou uma namorada, Carla, igual a ex-mulher. Igual. Como que ele achou aquela pessoa? Ninguém sabe. E aí eu fico pensando, eu falo assim, gente, que coisa engraçada, sabe? E ele sempre foi dedicado, sempre foi fiel, eles eram um casal super assim, um do outro, nunca tiveram problema de... Casal mais antigo, sabe? Nunca tiveram problema de traição, essas coisas, viveram sempre bem. Um ótimo exemplo. Mas quando eu olho assim, a pessoa que ele está escondido. Porque as filhas... né, não que já concordam, né? Ele não quer apresentar, tá? Então, ele quer manter o lugar de avô, de pai, viúvo, tá? Mas ele tem... Então, assim, eu já ouvi em alguns lugares, então, olha, eu não posso falar porque ele está escondendo e eu compactuo com o segredo, então também não falo, só estou contando aqui que não vai chegar lá. Mas eu fico tão impressionada como que é igual, a pessoa igual, e aí eu fico pensando, será que
gostou da pessoa igual, ou que traz a imagem do igual, meio que para perpetuar uma imagem anterior. Você já viu algo nesse aspecto? Não? Não, nunca vi nada desse sentido, não, mas eu acho que tem a ver com essa coisa de que ele gostava tanto daquele perfil de pessoa que ele achou outra igual que nem, né? Assim, igualzinha, né? Igual que nem, exatamente, exatamente. Mesma altura, mesmo tom de cabelo, mesma feição, mas tudo tão parecido que, assim, eu acho até assim um desespero tá, realmente se apresentasse aquela pessoa tão semelhante que não é da família para as filhas, sabe? Sim. Ia ser uma afronta. Mas, em relação a luto, eu estava pensando também uma outra coisa. Existem situações em que a pessoa pode ou evitar o luto ou, de fato, não sentir a dor daquele ente que vai. Você já viu isso? Então, eu penso que se existe afeto, todo mundo vai se afetar de alguma maneira por aquela situação. Existe muito uma negação, né? Principalmente das mães que perdem filhos, né? Então, assim, eu nunca vi uma mãe não se lutar, mas eu já vi uma mãe negar que é aquela situação. Então, por exemplo, eu conheço casos de mães que já perderam, né? Eu conheço um caso específico de uma mãe que perdeu a filha, uma filha linda, que estava entrando na residência médica e descobriu um tumor no cérebro inoperável. O médico falou que ela tinha 6 meses de vida. E eu conheço, e esse caso tem quase 5 anos que essa moça morreu, faz agora esse mês, e que a mãe não desfez o quarto dela. E se a empregada entrar e mexer em qualquer coisa e não colocar no lugar, ela já ameaçou de mandar embora. Não é para tirar nada. E como parece que as diaristas são rotativas, quem me contou foi uma pessoa que convive na casa, falou que a última falou, mas quem que é a fulana? Porque eu nunca vi ela. Porque ela fala com essa propriedade, assim, não mexe nas coisas da fulana, porque ela não gosta. E aí a moça pergunta, mas quem que é fulana que eu nunca vi aqui? Ela deve estar viajando muito tempo, né? Então, assim, não acredito que não tenha, pelo contrário, não é que não tenha. Nesse caso, eu acho que o que existe é a negação profunda, assim, não é possível que isso aconteceu comigo, né? Então, assim, mas eu entendo que todas as pessoas se afetem, cada uma do seu jeito, cada uma no seu grau. A gente vê isso, às vezes, dentro de uma mesma família, né? Tem filho que vai sofrer mais, tem filho que vai sofrer menos, tem filho que, aparentemente, vai ficar resolutivo e dando conta mais rápido, mas eu acredito que todos se afetem, por causa do afeto, usando esse monte de mistura de palavras aí. Bom, agora sim, pensando um pouquinho em termos mais gerais, né? Vamos sair um pouquinho só dessa ideia de perder pessoas queridas, né? Mas como eu comecei falando, perder a juventude, perder a maturidade, entrar na velhice, perder um útero, tá? Perder colágeno. Perder colágeno, exatamente. Então, assim, perder, vamos falar assim, signos, né? Signos que a gente tem e que são signos significativos, são signos que nos definem. Agora no Oscar, aquela mulher que ficou careca, perder cabelo. Alopecia. Entende? Então, assim, essas perdas pequenas, né? Que são perdas, vamos falar assim, de ou uma amputação, ou perdas, às vezes, abstratas, perda de um trabalho, ou uma queda brusca financeira, essas perdas também geram o que a gente pode chamar de luto? Pode gerar, dependendo de como a pessoa que perdeu vai lidar com aquilo. Porque senão, se a gente pensasse nisso, toda pessoa que se aposentasse entraria em depressão ou se enlutaria, e tem gente que estava rindo à toa. Vai depender de como é que ela lida. Okay. Vai depender, exatamente, querendo que chegue. Então, vai depender muito de como é que a pessoa lida com aquilo ali. Porque, por exemplo, eu lembro de uma pessoa que eu conheço, querida e tal, que quando ela foi aposentar, ela não queria de jeito nenhum. E aí ela era funcionária pública, e eles quase rastaram ela, e ela falou, não, eu sou a fulana do lugar tal. Na hora que eu me aposentar, eu vou ser só a fulana.
Então, para ela, aquilo ali era um lugar que tinha um significado. Fazia parte do eu dela. Fulana Fazia do lugar parte do tal. eu dela. Então, você vê que depois que ela se aposentou, ela deu uma... Não ficou, não adoeceu, mas ela deu uma apagadinha mesmo, assim. Porque ela deixou de ser a fulana do lugar tal. Aquilo era uma inscrição para ela, é um lugar que ela existia, né? Então, tem muito isso, assim, que lugar é esse? Então, por exemplo, essa perda do cabelo, aconteceu com a mulher lá do Will Smith, que ela teve alopecia, mas acontece com toda paciente oncológica em geral. Hoje eles inventaram uma touca aí, e algumas mulheres, o cabelo não cai, como o caso da Ana Furtado, não caiu nenhum cabelo, porque eles colocaram lá a tal da touca esquisita, lá que eu esqueci o nome, na cabeça dela para não cair. Mas de quem cai? Por que algumas sofrem e outras não sofrem nada? Porque está no significado que aquele cabelo tem para a pessoa. Muita gente pensa, nossa, eu não sei me ver sem cabelo, aí outros vão pensar, não, é só um cabelo, mas eu sigo viva. Vai depender muito mais desse lugar que a pessoa coloca aquela situação. Vamos falar, o grau de grandeza, né, e importância que aquilo que tá deixando de existir, como você falou, sou fulana de tal que trabalha em lugar tal, né? Isso faz parte do eu. Ou, que bom que eu estou viva, é só um cabelo. Vamos fazer aquela perguntinha básica dos entrevistadores, né? Que conselho você daria para alguém que perdeu, né, uma pessoa? Se é que a gente pode dar um conselho num contexto desse. Então, eu acho que eu daria para essa pessoa um conselho de enlutado para enlutado. Eu diria assim, viva o seu processo, sabe? Permita viver o que você está sentindo hoje, né? Então, assim, porque o que parece é que ninguém em volta deixa isso acontecer. Por exemplo, 70% das pessoas que chegam para mim no consultório, que isso é uma demanda minha do consultório, tanto presencial quanto do online, 70% dessas pessoas que chegam para mim, elas não chegam por elas chegam pelos seus familiares. Mas, Carla, isso é quase um sintoma. Por que elas chegam pelos seus familiares? Porque os familiares não dão conta de ver o outro sofrer, o outro chorar, de ver o outro mal. E a gente tem que começar a respeitar o processo alheio, sabe? Tá te incomodando, vai dar uma voltinha. Ah, mas eu não aguento ver ela chorar. Aí, por causa disso, muita gente vai para o banheiro chorar, vai chorar tomando banho, porque fulano não dá conta de ver. E aí, quando você faz isso, você tira do outro o direito dele de viver o processo. E a coisa mais importante no luto é viver o processo, é viver aquilo que você quer viver. Sabe? Assim, eu quero... sei lá, tem 10 dias, mas eu quero doar as roupas. Isso faz sentido para você? Você quer tirar, porque você não, igual uma mulher que foi casada há 45 anos, todo dia ela abre o guarda-roupa, dá de cara com aquelas roupas do cara, e aí, de repente, ela não quer mais olhar para aquilo está incomodando ela. Mas só tem 10 dias que ele morreu. Para você faz sentido? Vai te dar uma aliviada? Você vai se sentir melhor? Faça. Mas as pessoas... posso fazer nada com as pessoas, você também não pode fazer nada com as pessoas, elas não estão dentro de você, elas não estão vivendo o que você está vivendo, nem sentindo o que você sente. Eu acho que o importante é isso, sabe? A gente parar de ficar preocupado com o de fora e começar a se preocupar com aquilo que você está sentindo, aquilo que para você tem algum significado, sabe? E aí, quando você fala agora de... a pessoa, por exemplo, que precisa entrar dentro do banheiro para chorar, né? Porque para não incomodar outras pessoas que estão na casa, porque esses que estão em torno ficam, né, assim, sensíveis, mexidos exatamente frente ao choro. Aí eu estou pensando o seguinte... tem a contrapartida, né? Não sei se eu vou falar, estou falando mães aqui, porque seria mais ou menos uma persona forte dentro da casa, vamos falar assim, né? Mães que às vezes não querem também se apresentar para os filhos ou para os familiares vulneráveis ou fragilizadas, né? Aí acham um cantinho para poder chorar, um cantinho para poder desabafar, né?
mas enxuga, passa logo um negocinho para ficar vermelhinha, volta para dentro de casa e faz a tarefa como se nada tivesse acontecido, né? Mas isso é da estrutura dela, essa coisa de eu não posso sofrer, Não quero que o outro veja. Eles não querem, eles não podem me ver mais frágil. Aí é dela com ela mesma que ela tem que resolver na terapia, sabe? Porque eu acho que o grande problema é quando você está sentindo e o outro não deixa, mesmo assim. Ele impõe ali. E assim, já escutei isso de paciente, né? Para, mãe, de chorar, já tem um tempão. Por que você ainda está chorando? Meio que censurando mesmo, né? Agora, só para a gente finalizar, pensando um pouco aí nesse último recorte que você trouxe, né? O filho que fala, para, mãe, de chorar e tal. Eu estou me colocando no lugar deste filho, tá? Esta mãe não poderia, Carla, de fato, tipo assim, usar dessa posição de fiquei sozinha, estou abandonada, e esticar e ficar muito melodramática, talvez seria a palavra mais adequada? Então, aí vai a estrutura da pessoa. Tem gente que faz isso no adoecimento. Isso é o que a gente chama de ganho secundário, né? Então, assim, poderia. E a gente não sabe se ela está simulando, se ela está aumentando, se ela está dissimulando alguma coisa. Eu vejo muito pouco as pessoas dissimulando dor nesse sentido, assim, sabe? Mas se for da estrutura, se for uma vitimização, alguém que quer ficar nesse lugar de atenção, pode ser que a pessoa faça. Pode ser. Eu nunca tive casos assim no consultório, não. Mas faz sentido. Eu nunca tive assim, mas eu já tive vários pacientes no hospital que tinham ganhos secundários por estarem doentes. Eu lembro, inclusive, de uma menininha que o ganho secundário dela de estar doente é que o pai e a mãe, apesar de estarem separados, eles viviam juntos, agarrados nela. Porque ela pedia a presença dos dois, aí os dois, eles até esqueciam que tinha divergência. Então, existe essa situação em alguns casos, e você vê, era uma menininha pequenininha, acho que ela tinha 6 anos na ocasião, e ela já conseguia dar conta de perceber que aquela movimentação dela unia os dois. Interessante, né? Assim, ouvindo, é rico, né? É rico esse relato, né? Sim. Porque, assim, talvez não se reduza simplesmente num ganho secundário, né? Você fala assim, eles esqueceram até as divergências que eles tinham, né? Agora, poxa, esqueceram a que custo, né? Eu que estou fazendo aqui uma digressão, né? Será que não daria para esquecer ou para pelo menos minimizar as divergências a um custo menor, né? Sim. Então, assim, por isso que é rico, né? Assim, como é que fala assim, esse recortezinho que você trouxe, né? Porque dá margem para muitas reflexões, né? Frente ao, vamos falar assim, ao drama de fato, ao contexto ali do marido, da mulher com divergência, a filha pequena com câncer, mobilizando ambos os pais, enfim, né? E porque eu acho que é isso, às vezes a gente também como que fala, quantifica mesmo, né? Quantifica, coloca peso errado no lugar errado, né? Sim. É isso aí. Tá, joia, querida. Então, te agradeço a sua participação e vamos deixar aí esses nossos 40 minutos para o pessoal ver, para a gente estimular o contato na aula, tá bom? Sim, sim. Até na aula, então. Isso, obrigada, um beijo. Obrigada a você, um beijo.